Fé é aqui, na TV Evangelizar. Olá você, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Pauta aberta desta segunda-feira, dia 7 de março de 2022, já está no ar, começando, a Semana Internacional da Mulher. Infelizmente, começando uma nova semana com mais conflitos, com mais guerra em território ucraniano, dessa invasão russa aí, ao território da Ucrânia. Então, eu convido você, a partir de agora, a acompanhar os nossos destaques desta segunda-feira. 12 dias de conflito, 12 dias de tensão, dor e sangue. Diretamente de Roma, o nosso correspondente internacional, Jusinei Cardoso, hoje traz mais informações e análises sobre essa guerra que aterroriza os ucranianos e também assusta o mundo. Aqui no Brasil, a partir de hoje, o contribuinte já pode acertar as contas com o Leão. Está valendo o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda, Pessoa Física 2022. E também começou hoje a ser liberada a consulta de valores e pedidos de resgate do dinheiro esquecido no Banco Central. Fique aqui ligadinho com a gente que o Pauta Aberta desta segunda-feira já começou. A guerra da Rússia contra a Ucrânia, a ocupação, a agressão covarde aos olhos de praticamente todo mundo, chegou hoje ao 12º dia. E, infelizmente, a cada dia que passa são mais bombardeios, é mais destruição e é maior o número de vítimas. A reportagem de hoje é do nosso correspondente na Europa, o Jusinei Cardoso. 12 dias de conflito, 12 dias de ameaças, invasões e bombardeios. O 12º dia de combates em território ucraniano começou sob efeito das primeiras tentativas fracassadas de criação de corredores humanitários, áreas que, em teoria, deveriam ser livres de bombardeios, mas que, segundo o governo ucraniano, passaram a representar um novo risco aos cidadãos que tentam deixar o país em meio ao caos. Neste domingo, enquanto atravessavam um desses corredores na cidade de Irpin, a noroeste da capital Kiev, 3 pessoas de uma mesma família perderam a vida após a queda de um morteiro russo. As imagens captadas por jornalistas do The New York Times mostram o exato momento em que a família é surpreendida pelo ataque. Além da violação do tratado, um outro ponto acirrou a desconfiança dos ucranianos em relação aos corredores criados por Moscou. As 6 rotas que partem de Kiev, Kharkiv, Mariupol e Sumy, algumas das cidades mais afetadas, têm como destino final cidades russas. Para o porta-voz da Ucrânia, uma proposta completamente imoral. São cidadãos ucranianos, disse ele. Eles deveriam ter o direito de ir para território ucraniano. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi bem mais enfático. Prometeu vingança contra todas as forças russas após a morte da família. Eles estavam apenas tentando sair da cidade, escapar, toda a família, disse ele. Quantas dessas famílias morreram na Ucrânia? Não vamos perdoar. Nós não esqueceremos. Vamos punir todos os que cometeram atrocidades nesta guerra. E foi taxativo. Encontraremos todos os bastardos. Em conversa telefônica com o presidente turco Tayyip Erdogan, Vladimir Putin disse que os negociadores da Ucrânia deveriam adotar uma abordagem mais construtiva nas conversas com Moscou para levar em conta a realidade em solo ucraniano e que a Rússia só vai parar de atacar quando a Ucrânia deixar de reagir. Putin reforçou que qualquer acordo passa pela aceitação das condições já apresentadas pelos russos. Do contrário, segue o que ele define como operação militar especial. As palavras de Putin foram confrontadas até pelo Papa Francisco, que neste final de semana disse que não se trata apenas de uma operação militar, mas de guerra, que semeia morte, destruição e miséria. O Santo Padre renovou o apelo em favor da paz na Ucrânia e reforçou a ação diplomática da Santa Sé para o fim dos conflitos. A Santa Sede é disposta a fare del tutto. A Santa Sé está pronta para fazer tudo, para colocar-se a serviço desta paz. Nestes dias, 2 cardeais foram à Ucrânia para servir o povo, para ajudar. O cardeal Krajewski, esmoleiro, para levar ajuda aos necessitados, e o cardeal Czerny, prefeito interino do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral. Esta presença dos 2 cardeais ali é a presença não só do Papa, mas de todo o povo cristão que quer se aproximar e dizer: a guerra é uma loucura. Parem, por favor. Vejam essa crueldade. Guardate questa crudeltà.
Para desestruturar o país pela economia, Estados Unidos, Europa e Japão avaliam banir as importações de petróleo da Rússia. Deputados americanos disseram que a Câmara também está explorando uma legislação para proibir a importação de petróleo russo e que o Congresso americano pretende aprovar esta semana 10 bilhões de dólares em ajuda à Ucrânia como resposta à invasão militar de Moscou. Enquanto a ofensiva ganha força, a OTAN reluta em se envolver diretamente no conflito. Embora apoie a resistência da Ucrânia e considere as ações de Putin uma invasão de uma nação soberana, a organização teme que qualquer movimento possa ser interpretado como um ato direto de guerra à Rússia. O principal risco seria estimular uma escalada que poderia levar ao uso de armas nucleares. War is dangerous and to have military operations, conflict, fighting going around a nuclear power plant adds to the danger. Olha, gente, certamente, né, a imagem mais triste e comovente que acabamos de ver aí nessa reportagem é a da fuga daquela família ucraniana, né, atingida ali sem chance nenhuma de escapar ou de defesa por um morteiro russo, a família inteira que estava deixando a cidade e, infelizmente, é atingida, né, são 2 crianças, uma adolescente e uma criança, e a mãe que morre na hora. O pai, de acordo com a informação do jornal The New York Times, foi levado muito ferido para o hospital. Bem, hoje aconteceu uma terceira mesa de negociação, né, entre representantes aí da diplomacia da Rússia e da Ucrânia. Há a esperança de que seja dado um passo aí para o cessar-fogo, né, e a gente vai tratar mais desse assunto no próximo bloco. Aqui no Brasil, a partir de hoje, o contribuinte já pode acertar as contas com o leão. Começou a valer o prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2022, prazo que vai até 29 de abril. A expectativa da Receita Federal é de que sejam recebidas mais de 34 milhões de declarações que neste ano terá prazo menor. Começa hoje, 7 de março, e segue até 29 de abril, por causa da operação padrão dos auditores fiscais da Receita Federal. O programa gerador da declaração não pode ser baixado no fim de fevereiro, como normalmente ocorre. A declaração, no entanto, terá novidades tecnológicas. A principal delas será o recebimento da restituição ou pagamento do imposto por meio do Pix. O sistema já estava disponível para as outras obrigações tributárias, como o pagamento de impostos por pessoas jurídicas e por micro e pequenas empresas do Simples Nacional. O recurso agora chega às pessoas físicas. Outra mudança importante é a ampliação do acesso à declaração pré-preenchida, na qual o contribuinte recebe um formulário preenchido e apenas confirma os dados antes de os enviar ao fisco. E certamente aqueles poucos mais apressadinhos, já nessas primeiras horas, tenho certeza, garantiram a entrega da declaração do Imposto de Renda. Também começou hoje a liberação para consulta de valores e para pedidos de resgate daquele dinheiro esquecido do Banco Central. Lembra que já tratamos muito deste assunto? Antes, a liberação era para que as pessoas, acessando o sistema do Banco Central, descobrissem se tem ou não algum dinheiro esquecido em conta. Agora, essas pessoas vão descobrir a quais valores têm direito. São 4 bilhões de reais que serão pagos a 28 milhões de clientes. Deste total, 26 milhões vão para pessoas físicas e 2 milhões para empresas, de acordo com o Banco Central. Entre os dias 7 e 14 de março, as consultas e pedidos de resgate serão liberados apenas para as pessoas nascidas antes de 1968 e para as empresas criadas antes deste mesmo ano. Para os demais, os recursos serão liberados nas semanas seguintes. As consultas de valores e pedidos de resgate devem ser feitos seguindo o calendário do Banco Central, que considera a data de nascimento do cliente ou de criação da empresa. Para quem nasceu ou abriu o negócio antes de 1968, já pode consultar de hoje até 11 de março. Entre 1968 e 1983, a data é de 14 a 18 deste mês. Após 1983, a data é a partir de 21 até 25 de março. Para consultar se há valor para receber, basta acessar o site www.valoresaReceber.bcb.gov.br. E de olho naquele cidadão endividado, também para melhorar a condição para ele, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, numa parceria com o Banco Central, a Secretaria Nacional do Consumidor e dos PROCONs de todo o país, promove o Mutirão Nacional de Negociação de Dívidas e Orientação Financeira. O mutirão começou hoje e segue até o dia 31 de março.
Segundo a Febraban, o alvo da campanha são pessoas físicas que não possuem bens dados em garantia, que estejam em atraso e em nome de uma pessoa natural, e que as dívidas sejam com bancos ou financeiras. Ainda segundo a entidade, esta é uma ação conjunta que não apenas contribui para o reequilíbrio orçamentário das famílias, mas principalmente promove a educação financeira, que é fundamental para que o consumidor consiga evitar o endividamento de risco. Quem tiver interesse, basta acessar o site mutirão.febraban.org.br. A página foi desenvolvida para a preparação prévia da negociação. Depois disso, o usuário pode optar por negociar com a instituição credora dentro da plataforma Consumidor Gov.br ou diretamente com os canais digitais de negociação dos bancos. A entidade financeira tem o prazo de 10 dias para analisar o pedido e apresentar uma proposta. Bom, e agora eu quero chamar a sua atenção para uma situação inusitada que está acontecendo aqui no Brasil. A população está voltando a usar táxi, é isso mesmo. Depois do sucesso dos aplicativos de transportes no país, o que acontece já há 8 anos, a rotina vem mudando um pouquinho. E as pessoas voltaram a procurar mais o serviço dos antigos táxis. De acordo com uma pesquisa realizada pelo aplicativo Vaditaxi, o número de motoristas parceiros subiu 10% no ano passado, em comparação ao ano de 2020. O número de taxistas subiu para 140 mil no país. Já o número de corridas cresceu 37%, chegando a mais 64% de novos usuários desse sistema de transporte tão tradicional, né? Ainda segundo a pesquisa, essa volta das pessoas na procura pelo serviço dos táxis tem como motivo principal a alta no preço dos combustíveis, claro que impactou também a tarifa nos valores ali, nos serviços dos transportes por aplicativo, além da demora no atendimento e cancelamento de muitas chamadas dos usuários desses serviços aí por aplicativo. E a seguir, as últimas atualizações sobre a guerra de Putin e a invasão da Ucrânia. Um cemitério com mais de 150 anos guarda muitas histórias em Mogi das Cruzes. E nós vamos conhecer algumas delas. Para a cidade em si, a gente vê diversas deficiências com relação ao processo da morte. Vamos por aí, com Gil Monteiro, nesta sexta, 8h30 da noite. Ei, você aí que está acima do peso, a Flora Vita trouxe um recado para você. É muito difícil não ter ânimo e disposição para viver a vida. Olhar para si, estar sempre insatisfeito, deixar de curtir a vida porque não se sente bem, estar sempre para baixo e ter vergonha do que as pessoas vão falar do seu corpo. Chega disso. Para se sentir bem, não é preciso sofrimento. Feche os olhos por alguns instantes. Imagine como seria a sua vida se você pudesse se sentir mais leve, com mais disposição, mais saudável. Imagine ter a vida que sempre sonhou. Já imaginou? Pois os seus sonhos se tornaram realidade. Com o insuperável ActiNutri, você pode eliminar até 8 quilos em um único mês. Ligue agora para o telefone que está na sua tela ou aponte o celular para o QR Code e adquira um imbatível ActiNutri com frete grátis e parcelamento em até 10 vezes em todos os cartões. No Armarinhos Nodari você encontra toda a linha de tricô, crochê, sacarias, caixas de MDF, tintas e tudo para seus trabalhos manuais ficarem incríveis. São 2 lojas em Curitiba, na José Loureiro, pertinho da Carlos Gomes, e na Westfalen, quase a esquina com André de Barros. Armarinhos Nodari, há 20 anos no coração da cidade. Daqui de casa, em Cascavel, no Paraná, nós estamos produzindo para a TV Evangelizar. Para você que está aí assistindo a programação, estamos produzindo algo especial, cheio de cores, aromas e sabores. Eu tenho certeza que você vai ser nosso companheiro, nossa companheira de todos os dias. Divina Receita com Olga Bongiovanni. Episódios inéditos, segundas e quartas, às 11h45. Aqui na TV Evangelizar.
Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. Falamos ao vivo aí para todo o país. São 4h44 da tarde agora. A você de casa, muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Bem, a gente volta a falar sobre esse 12º dia de guerra, da invasão da Rússia em território ucraniano. No primeiro bloco, nós destacamos o fim de semana de muita tristeza, uma família de pessoas que tentavam escapar, inclusive crianças sendo mortas em bombardeios. O anúncio de corredores humanitários, uma proposta aí de pelo menos uma restrição no cessar-fogo que não deu muito certo, não cumprimento de acordos básicos aí recentemente estabelecidos. Esperava-se que respeitasse um pouco mais da paz, pelo menos nos corredores humanitários. Ao menos a clara impressão passada para a maior parte do planeta é que não houve esse respeito por parte do governo de Vladimir Putin. Eu quero chamar ao vivo de Roma o Jusinei Cardoso, nosso correspondente, que está diariamente aqui nos trazendo os detalhes dessa guerra, desse triste momento da nossa história também, e fazendo uma rápida análise. Jusinei, hoje nós tivemos uma segunda-feira marcada por uma terceira rodada de negociações. Foi na Belarus que aconteceu, com diplomatas, representantes aí dos dois países. Avançamos alguma coisa? Temos esperanças aí de que sejam melhores as condições, que venha, enfim, um cessar-fogo? Boa tarde, Odilon. Boa tarde a todos. Olha, os negociadores ucranianos saíram dessa reunião dizendo que houve, sim, uma pequena, mas positiva melhora nas condições das organizações dos corredores humanitários. Essa era uma aposta que tinha sido feita na semana passada, no encontro que aconteceu na última quinta-feira. A primeira tentativa aconteceu no sábado, de maneira frustrada, como nós já noticiamos, em função do fato de a Ucrânia ter alertado que a Rússia não estava respeitando o acordo básico, que era de que essas áreas fossem áreas livres de cessar-fogo, aliás, livres de combates, áreas de cessar-fogo de maneira temporária. E a tentativa foi repetida no domingo com essa tragédia que nós mostramos aí no primeiro bloco. Hoje, a comitiva ucraniana foi para essa discussão com a ideia de estabelecer regras mais claras justamente para esses corredores humanitários. Isso porque existe um grande percentual, uma grande quantidade de ucranianos e pessoas residentes no país que ainda estão para deixar a Ucrânia em função dos conflitos e não têm a segurança de fazer isso porque essas áreas não estão sendo respeitadas, Já a Rússia foi para esse encontro com demandas mais pontuais, se apresentou mais exigente, Odilon, do que se apresentou nos encontros anteriores. Foi para esse encontro com propostas como o fim das ações militares na Ucrânia, a mudança da Constituição ucraniana, inclusive em prol da neutralidade, o reconhecimento da Crimeia como um território russo e também o reconhecimento de repúblicas separatistas como Donetsk e Lugansk como territórios independentes. Quer dizer, a Rússia cada vez mais fechando o cerco, se tornando cada vez mais exigente e deixando a Ucrânia sem muita alternativa. Vladimir Putin já disse, a única maneira de a gente começar a negociar é se a Ucrânia parar de se defender. E Zelensky, o presidente ucraniano, não faz parte desse discurso. Aliás, ele tem sido cada vez mais veemente na defesa do território ucraniano. Isso que você destaca, é o que analistas internacionais falam também, que está acontecendo entre a população ucraniana. A gente tem dado imagens aí dia após dia nos nossos jornais da reação da população civil, Eles estão montando barricadas, pessoas que trabalham na indústria, no setor da indústria, ajudando a construir obstáculos, principalmente na capital Kiev, para impedir o avanço russo. Tudo isso que está na fala do presidente Zelensky, a gente vê refletido também nas ações da população. E a cada dia que passa, infelizmente, o ódio ucraniano com relação à invasão russa, ele aumenta, Agora, a gente está falando dessa posição, depois dessa lista de exigências, principalmente dos russos, mas também o cerco contra a Rússia também se aperta, As operadoras aí de cartões de crédito, as maiores bandeiras, Visa, Master, American Express, também pararam de operar em território russo. Qual é a reação da população diante de tantas restrições na Rússia, falando? Bom, os russos estão sofrendo na pele as medidas tomadas pelo Kremlin, Odilon? Eu, inclusive, conversava com amigos no final de semana, me permita fazer essa colocação de modo mais pessoal, e um deles me dizia que tinha entrado em contato com uma amiga russa e tinha mandado uma mensagem perguntando como é que ela estava. E ele disse que ela se emocionou absurdamente porque se sentiu amparada nesse momento. A gente está falando, evidentemente, de uma população que está sofrendo o ódio do Kremlin na pele, que são os ucranianos, e isso é fato, ou seja, a gente precisa considerar isso como ponto central, mas existe uma
parte da população da Rússia que simplesmente não concorda com a política de Vladimir Putin, não concorda, inclusive, com a invasão ucraniana e tem feito manifestações, apesar de que, na Rússia, as manifestações são proibidas. Várias pessoas já foram presas pela polícia por manifestarem a sua opinião contrária ao Kremlin e contrária à opinião da Ucrânia. E tudo isso nesse cenário em que não só o governo, mas também os cidadãos acabam sofrendo as restrições anunciadas, evidentemente, por outros países, né? Você pensa que o cidadão comum hoje não pode utilizar mais o seu cartão com bandeira Visa e Mastercard, como você colocou, porque essas operadoras pararam de operar em território russo. A alternativa encontrada pela Rússia foi justamente utilizar um cartão de bandeira chinesa que se chama UnionPay. É um cartão que tem um grande fluxo de utilização na China. São mais de 7 bilhões de cartões em circulação nos dias de hoje, e a China acaba abrindo essa possibilidade até para que a Rússia possa manter a sua economia minimamente viva diante de todas as sanções que nós já vimos anunciadas por tantas nações do mundo. É curioso isso que você chamou, que acontece na Rússia, né? Essa reação da população, de uma grande parte da população. Temos informações também que foram mais de 5 mil pessoas já presas, né, por causa de manifestações. Quer dizer, as manifestações se espalham pelo mundo, mas também na Rússia, nas principais cidades, elas acontecem fortemente aí contra essa medida do governo, né, de Vladimir Putin. Muitos chamam esse confronto, esse conflito militar, de a guerra de Vladimir Putin. E ele também anunciou, né, em reação a essa restrição toda à economia russa, ele anunciou uma resposta, né? Ele anunciou países que são hostis. Esse anúncio foi feito hoje, toda a comunidade europeia é considerada hostil, Estados Unidos, Canadá. O Brasil ficou fora dessa lista, né, Jusinei? O Brasil ficou fora nesse primeiro momento. Acredito que isso tenha uma ligação direta com a visita recente que o presidente Jair Bolsonaro fez, né, demonstrando algo que pode ser entendido como uma aproximação, mesmo que comercial. A gente não está falando aqui de um apoio do presidente Jair Bolsonaro à ofensiva militar da Rússia contra a Ucrânia. Isso é preciso deixar muito claro, até porque Jair Bolsonaro, quando esteve na Rússia, disse textualmente que a motivação da viagem dele era uma motivação comercial, né? Deixou isso muito claro. Depois a diplomacia brasileira, inclusive, ressaltou esse posicionamento do presidente da República. Mas o Brasil, mesmo tendo votado contra a Rússia na Assembleia Geral da ONU na semana passada, e nós demos aqui essa informação, voto que representaria um sim do Brasil no sentido de uma sanção à Rússia, acabou ficando fora dessa lista. Brasil e Rússia têm relações comerciais. A gente, evidentemente, não pode entender nesse momento as motivações de Vladimir Putin, porque as motivações dele mudam do dia para a noite. A única coisa que permanece concreta é a intenção dele de fazer com que a Ucrânia se transforme praticamente num outro território russo, e a solicitação de que a própria Constituição ucraniana seja alterada mostra muito desse sentimento dele, mas nesse primeiro momento o Brasil acaba ficando fora dessa lista de pessoas não gratas, né? Que é uma lista grande, né? A gente sabe. Jusinei, só para a gente concluir aqui a nossa conversa, é importante destacar o número de refugiados, né? Já são 2 milhões de refugiados ucranianos que ocupam principalmente a Polônia, né? Um impacto muito grande, e merece também um destaque que amanhã um avião da FAB leva, né, toneladas aí de ajuda humanitária. Traz os detalhes para nós, por favor. A população da Ucrânia fora da Ucrânia só faz aumentar, né, Odilon? E os países que estão recebendo essas pessoas estão tentando fazer aquilo que é possível, mas precisam de ajuda para dar conta de todo esse volume, né? São milhares e milhares de pessoas, já é o maior movimento migratório do século atual, de acordo com a própria ONU, e boa parte dessas pessoas acabou buscando abrigo justamente na Polônia, que é o país vizinho. São mais de 1 milhão de pessoas só na Polônia, né? E para ajudar essas pessoas que saíram de casa praticamente com a roupa do corpo, com pouquíssimos pertences, apenas com pequenas malas, os países do mundo, de uma forma geral, estão tentando auxiliar nesse sentido. O Brasil anunciou essa ajuda. Um avião da FAB parte do Brasil carregando 11 toneladas de alimentos, medicamentos e também purificadores de água, que é muito importante nesse momento para essa população. E a intenção é que esse avião volte resgatando brasileiros que estavam na Ucrânia e que conseguiram migrar para países de fronteira. A gente tem a informação de que cerca de 150 brasileiros já estariam na expectativa de tomar esse voo de volta para casa.
Tá certo, Jucinei. É a expectativa aí de milhares de familiares que aguardam aqui no país, né? Muito obrigado mais uma vez pela sua participação. Amanhã a gente volta a conversar. Esperamos todos nós que com melhores notícias, né? Desse triste momento que ocorre lá na Ucrânia. Tchau para você, muito obrigado. Boa tarde para vocês aí no Brasil. De volta aqui ao Brasil, neste primeiro dia da Semana Internacional da Mulher, em Curitiba, na Associação Paranaense do Ministério Público, o dia começou com um debate que reuniu entidades de classe, líderes de governo, prefeitura, para falar sobre os problemas sociais das mulheres em situação de rua. A Fabiana Fantucci tem mais detalhes. Olá, Odilon, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o programa Pauta Aberta. Olha só, Odilon, estima-se que hoje no Brasil mais de 221 mil pessoas vivem em situação de rua. Desse total, de 13% a 18% são mulheres. E para falar sobre a realidade vivida por elas, a Associação Paranaense do Ministério Público promove o debate Direito para Todos, Mulheres em Situação de Rua. Eu converso agora com uma das participantes desse debate, que é a Vanessa Lima, da ONG Mãos Invisíveis, que trabalha com a população em situação de rua, com um trabalho aí focado nas mulheres. Vanessa, fala pra gente qual é a realidade vivida por essas mulheres nas ruas, que muitas vezes é uma realidade desconhecida da sociedade. Elas são invisíveis, né? A gente sempre fala isso. Eu mesma não conhecia a realidade dessas mulheres quando a gente começou com o trabalho do Mãos e é muito chocante, né? Você se deparar com mulheres em tamanha vulnerabilidade. Desde a dificuldade de você poder ter a sua menstruação, a sua dor, a dificuldade de acesso a banheiros públicos, né? Às vezes, por exemplo, a gente recebe demanda para distribuição de absorvente. E a gente sempre fala, né, tipo, aonde essas mulheres vão guardar isso até o próximo ciclo, né? Então elas não têm onde guardar, elas não têm como criar memórias, né? Guardar fotos e memórias do passado, elas não têm onde dormir com segurança, elas se sujeitam a relacionamentos abusivos para que fiquem minimamente seguras e que evitem as violações que elas já acabam sofrendo, né? São violentadas de todas as formas. E a gente tenta minimizar isso com os trabalhos que a gente faz e tentando dar visibilidade para elas de alguma forma. Hoje esse debate que aconteceu aqui contou com representantes do governo, da prefeitura, lideranças de vários movimentos sociais também. O que vocês esperam desse encontro, que essas políticas públicas sejam mais efetivas para a realidade dessas mulheres? Sim, não só isso, como a gente espera que pensem em uma política pública que supere efetivamente a situação de rua, né? Tudo que a gente tem hoje em Curitiba, no Paraná e no próprio Brasil como um todo, são políticas que são paliativas e que acabam mantendo essa pessoa na rua por muito tempo, né? A gente tem pessoas que usam os serviços das prefeituras por 5, 10 anos e não supera a situação de rua, né, tendo acesso à moradia de uma forma efetiva e definitiva. Então a gente luta para que essa chavinha vire, que a gente sensibilize essas autoridades todas e que a gente consiga pautar a dificuldade dessas mulheres, dessas grávidas que perdem suas crianças e que de alguma forma a gente entenda que a moradia é um direito basilar e que através dele as outras coisas venham e aconteçam de alguma forma. Ok, Vanessa, parabéns pelo trabalho. Obrigada por participar aqui com a gente. Odilon, eu volto com você aí no estúdio. E o Museu da Secretaria de Cultura de São Paulo disponibilizou todo o acervo da coleção da Pinacoteca para consulta online ao público. Uma novidade para quem é fã de arte e de todo o acervo, né, que há no país. 10 mil obras e agora tudo online. O acervo da Pinacoteca de São Paulo foi dividido em diferentes categorias artísticas. Ao navegar pela coleção, é possível apreciar desde pinturas e esculturas a instalações e performances. Uma novidade, com apenas um clique dá para ver informações das obras, como autor, data, técnica e, em alguns casos, imagens com qualidade profissional. A coleção vem sendo formada desde 1905 e espalha ampla arte nacional. É uma iniciativa muito legal, né, que deixa à disposição aí da população de todo o país apaixonada pela arte um acesso, né, a um acervo tão importante que há na Pinacoteca de São Paulo. Muito legal. E com essa notícia a gente se despede. O Pauta Aberta desta segunda-feira fica por aqui. Um ótimo fim de tarde para você. A gente volta a se encontrar amanhã à tarde aqui na TV Evangelizar. Até lá!
Olá, gente, boa tarde. Nós estávamos ansiosos por esse dia. Hoje, segunda-feira, dia do nosso grupo de oração nacional. Estaremos retornando hoje com um tríduo dedicado a São José. O povo já começou a chegar, está vendo aqui o povo já chega aqui no auditório da TV Evangelizar e daqui a pouco nós estaremos abrindo o auditório. Olha só, o povo já está aqui para viver essa experiência profunda de Deus nesse tríduo dedicado a São José. Serão 3 semanas e quem abre para nós esse tríduo hoje é a nossa querida irmã Kelly Patrícia, do Instituto Reset. Você que é de Curitiba, região metropolitana, dá tempo você vir rezar conosco? Olha aí, ó. Quem está feliz aí pelo retorno da noite de louvor? Levanta a mão. Olha, o povo feliz, o povo animado, já na expectativa. Então você que mora em Curitiba, região metropolitana, venha participar conosco. Hoje a irmã Zélia, ela irá abrir esse tríduo dedicado a São José, canções belíssimas, canções que nos ajudam a experimentar Deus, estar mais próximo de Deus. O padre Márcio Loz conduzindo o momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. E você que mora em Curitiba, na região metropolitana, que vir participar conosco, você vai receber o cordão de São José, né, que tem aqui 7 nós, tem a medalha de São José, onde nós vamos refletir, onde nós vamos meditar nas 7 alegrias, nas 7 dores de São José. Então você já pode ir ligando, fazendo o seu pedido de oração, 41 3221 6060. Deixa eu perguntar para alguém aqui, como que estava o coração, a expectativa, como que estava a expectativa para o retorno da noite de louvor? Boa tarde, qual que é o seu nome? Suzana, Paróquia Santa Edviges, Caiuá. Como que estava o coração? Como se encheu de alegria, porque eu já vim muitas das noites de louvor e travar combates e tive muitas vitórias. Olha, travar combates e ela teve muitas vitórias. Então você que mora em Curitiba, região metropolitana, venha participar conosco. Nós estaremos entregando para você o cordãozinho de São José. Quem estará abrindo essa série, esse tríduo, será a irmã Kelly Patrícia, do Instituto Reset, e um momento de adoração conduzido pelo padre Márcio Loz. Para por um instante, faça seu pedido de oração e vamos juntos preparar o nosso coração para experimentar as bênçãos de Deus. 41 3221 6060. 41 3221 6060. E não se esqueça, São José ele é o protetor da igreja. São José ele é o protetor das famílias. Vai ligando, faça o seu pedido de oração. Noite de louvor, nosso grupo de oração nacional. Aqui nós comunicamos Deus.